Faça a vida valer a pena ser vivida. E eu peguei um texto que para mim é um desafio pregar sobre ele, porque nós vamos agora para 23 anos do nosso ministério, e se nós pegarmos, graças a Deus, né, nós conseguimos os 1000 inscritos no YouTube, agora já passamos de mais de 1250 já também, para a honra e glória do Senhor, né? E nossa igreja, em nenhum desses áudios e vídeos nós pedimos algum carnezinho, pedimos alguma oferta, dízimos. Se você pegar todos os vídeos, todos, sem exceção, você não achará nenhum desses. E esse é o nosso diferencial. Por que o diferencial o senhor fala, pastor? Porque assim como existem milhares de pastores, não existe nenhum como eu. Não tem nenhum como eu. Pode ter bilhões melhores do que eu, mas como eu não tenho nenhum. E eu tenho um chamado, eu tenho uma essência, e Deus me criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e eu sou usado por Deus conforme a vontade dele na minha vida. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa estimulação da vida, porque senão nós percorremos a vida andando em círculos, sempre esperando alguém nos ajudar. É como a passagem do homem lá no tanque de Siloé, de 38 anos, já tinha 38 anos, Jesus conversando com ele, diz assim: o que te sucede? Aí ele olhando para Jesus disse assim: Senhor, de tempos em tempos desce um anjo, agita as águas, e todo aquele que pula dentro desse tanque é curado. E eu estou aqui no topo, de dia e de noite, eu não saio daqui, mas sempre vem um antes de mim e pula. E faz 38 anos que eu estou aqui, coxo, sem andar. Ele estava querendo ser estimulado, ele estava na dependência de que um bom samaritano, um cristão evangélico, um cristão católico, um homem de bom coração chegasse, pegasse ele e falasse: ó, vem cá, vem mais um aqui, vamos pegar esse cara aqui, vamos jogar para dentro do poço. Mas ele só ficou esperando 38 anos e ninguém fez isso por ele, porque só Jesus pode fazer aquilo que ninguém quer fazer por você. Não é aquilo que ninguém pode fazer, porque tem duas diferenças. Tem pessoas que não querem fazer e tem pessoas que não podem fazer. Muitas coisas eu quero fazer para minha família, mas eu não posso, porque eu não tenho condição. Mas o que eu tenho condição, eu faço. E isso me estimula. Quando eu posso, então eu faço e me estimula. E por isso que Jesus, aonde ele passava, ele gerava vida, né? Ele estimulava as pessoas, porque ele era a vida. Encontrando Jesus, você encontra vida. Quando você tem Jesus, você tem vida. Então, independente se as pessoas podem ou não podem, ou nas suas maldades, ou nas suas bondades, nas suas limitações, ou nas suas ilimitações, nós temos um Jesus que tudo pode. Porque para ele nada é impossível. E quando eu meditava nesta tarde nesse texto, eu fiquei muito contente, muito alegre com o Senhor, pelas revelações que Ele me trouxe ao meu coração. E eu queria falar sobre esse texto, que é 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6, que porventura é o texto, o primeiro texto mais falado sobre dízimos e ofertas, depois de Malaquias 3.
Mas hoje nós não vamos falar sobre dízimos e ofertas, porque todo mundo sabe que um ser humano, ele precisa comer, beber, dormir, se vestir. Nós não precisamos falar daquilo que nós sabemos, nós precisamos receber de Deus aquilo que nós não sabemos e receber de Deus aquilo que precisamos. O que nós já sabemos é obrigação fazermos. Viver é nossa obrigação. Se você vive, você tem uma obrigação de viver o melhor, porque Deus te criou melhor. E vamos lá, gente. 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, se dê graças a Deus, porque a administração, o controle deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, das pessoas, da própria igreja, como é abundante em muitas graças a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Aleluia. Paulo estava dizendo assim para a igreja: graças a Deus pelo seu dom inefável. Os santos foram arrebatados em vida, tiveram um arrebatamento surreal, viram coisas inefáveis dos céus. João mesmo disse: teve coisas que ouvi, foram tão sublimes, tão poderosas, tão excelentes, que eu não sei nem como explicar, não é verdade? Mas
A importância, irmãos, é que nós sejamos estimulados por Deus todos os dias, e isto já é feito. Se você acorda, Deus está estimulando a viver. E aí, meu filho, você abriu seus olhos, eis que coloca de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você vai escolher hoje? Vamos viver uma vida abundante, vamos viver as riquezas de Deus abundantemente, poderosamente, sem não nos faltar nada, literalmente, irmãos, porque até a aflição não falta, mas todas as outras coisas também não faltam. Por maiores ou por milhares de aflições que você tenha, não lhe faltará um escape, uma saída, uma bênção de Deus para te suprir em tudo. Mas a vida ela funciona dessa maneira assim. E digo isso: o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância, abundância colherá. A vida é assim. Preste bem atenção se é difícil viver, porque tem pessoas que acham que é difícil viver. Não, você precisa entender para viver. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a Bíblia está dizendo aqui: todo aquele que semeia pouco, que planta pouco, ele colhe pouco. Então tá bom. Você acha que a Bíblia está se referindo somente a dinheiro nisso aqui? Dinheiro é problema para Deus? Ele é dono de todo ouro e todo prata. A Bíblia fala de vida, a Bíblia não fala de dinheiro. Dinheiro fica, coisas ficam. A Bíblia fala de vida. A sua vida, você semeia pouco na tua vida? Ou você semeia muita vida para você? Porque quanto mais você ama Deus, mais você se ama, mais você se estimula, mais você gosta de você mesmo. Então, você semeia na tua vida. Você cuida do teu corpo, você cuida do teu emocional, você cuida da tua área espiritual, e você semeia, você planta naquilo que realmente é importante. Agora as pessoas plantam tanto em coisas desnecessárias, e a própria vida que é necessária até para você plantar em outras áreas, você está plantando pouco em você. Então semeie em você. Hoje, receber essa palavra, isso aqui é uma semeadura. Não deixe escapar isso aqui. Isso aqui é vida, é tutano para os nossos ossos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos a fé. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas mudaram a sua história, se converteram por ouvirem a palavra de Deus, e a vida deles nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque eles semearam, eles plantaram. Vocês estão aqui e vocês estão plantando o quê? Um coração aberto para que Deus também plante dentro de nós a vida a qual é a verdadeira, porque Ele é a verdadeira vida. Então, queridos, quanto de amor você tem plantado? Porque aqui fala: distribui aos pobres, ajude os necessitados, dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Mas e quanto a você?
você? O que você tem se alimentado? O que você tem bebido? Qual é o cuidado que você tem com você? Queridos, se o pastor, se eu não me amar suficiente, não amar a minha vida, não me estimular para buscar a Deus, para orar, para jejuar, para fazer a capelania, para evangelizar pelo motoclube, para aconselhar cada um de vocês, se eu não me estimular todo dia, se eu não me alimentar todo dia, eu não tenho vida, eu não tenho força, eu não tenho nada para passar para ninguém. Hoje eu recebi uma mensagem que muitos um dia almejam ser pastor, né? Mas o pastor ele ajuda muitos, aconselha muitos, mas quando o pastor chega em casa, é só ele, o travesseiro e Deus. Deus é o meu conselheiro, meu verdadeiro conselheiro. É Ele que enxuga as minhas lágrimas, é Ele que cura as minhas feridas, é Ele que sara as minhas enfermidades, é Ele que perdoa os meus pecados. Então, como eu amo Ele, Ele sabe que eu amo Ele, Ele me derrama um amor pela minha vida, que eu acordo com desejo de viver e com desejo de fazer mais e mais. Eu fico pensando assim, né? Eu falo, puxa vida, se eu tivesse isso, eu ia fazer isso para esse aqui. Se eu tivesse isso, eu ia fazer isso aqui para aqui. Eu fico sonhando sonhos bons. Não sei se você consegue entender isso aí. É uma coisa surreal. Porque eu já fui jovem, já fui moço, como Davi disse, né? Já fui jovem, hoje sou já de idade, e nunca vi um justo padecer, nem só descendência, nem de galpão. Então, quando eu era jovem, eu queria tudo para mim, né? Eu quero comprar isso, eu quero comprar essa moto, eu quero comprar esse carro, eu quero comprar essa casa e tal. Mas quando você entra numa dimensão da vida, esse teu eu, que é o eu maiúsculo, antes de Jesus, ele se torna um eu minúsculo, porque Jesus ele habita dentro do seu coração. E quando Jesus habita dentro do teu coração, hoje o grupo de jovens cantou aqui, né? Pode entrar, né? A casa é sua, né? Entra, está aberta a casa, meu coração está aberto para o Senhor. Então, aquele eu maiúsculo, ele desaparece da sua vida. Hoje eu entendo por que Paulo dizia, né? Que eu diminua e que Deus cresça. Porque é um eu pequeno, que é aquele eu que Jesus disse: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Está doendo, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então você está deixando o eu sou, o maior de todos, você está deixando a vida servida em você. Guarda essa frase no teu coração. Isso aqui não é de YouTube não, tá, gente? Nem de Deus, pastor. Isso aqui Deus está dando a bola. Guarde a vida dentro de ti, para que você possa viver a vida. Quem é a vida? Jesus. Semeie amor, distribua amor, e tudo que você for fazer, faça como Jesus, seja exagerado. Pastor, vou explicar para vocês, e por favor entendam isso, porque eu estou falando de vida, eu não estou falando de coisas. Qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A tua vontade e a minha vontade também deve ser boa,
Você deve ter vontades que são boas, vontades agradáveis e vontades perfeitas. Não é? Mas o homem, ele é perfeito? Não. O homem é bom? Não. Então, como viver a vida e você mesmo esperar do homem um estímulo, aquilo que é a parte que você deve fazer? Por isso que a gente encontra aqui a diferença dos chamados e dos escolhidos. Os chamados, eles até servem a Deus, eles buscam a Deus, só que eles semeiam um pouco. Os escolhidos, eles são exagerados, eles semeiam muito, eles não param. A Bíblia diz que onde os apóstolos entravam, as cidades que eles entravam, as cidades eram transtornadas. As pessoas falavam: uau, o que esse povo tem que a gente não tem? O povo está a pé, o povo não tem dinheiro, o povo só está com uma botija de água, está com outra, um alforje com um pedaço de pão, está feliz. Onde eles passam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos começam a andar, as pessoas que estão separadas acaba o litígio, acaba a confusão, as pessoas caem de joelhos, se arrependem, confessam os seus pecados. O que tem nesses homens? Tem um exagero de vida, um exagero de vida. Por isso que Romanos capítulo 12, Paulo fala que a nossa mente tem que ser renovada. Hoje eu profetizo sobre a tua vida que a tua mente será renovada todos os dias, todos os dias. Aquele dia que você acordar e falar assim: puxa, não estou bem, você vai renovar e você vai falar: em Cristo eu estou bem. Aquele dia que você acordar e falar assim: mas eu estou indisposto. Não, o Senhor é a minha disposição. Aquele dia que você acordar e falar assim: eu estou sem força, você vai dizer assim: o Senhor é a minha força. Você vai se estimular. Por quê? Porque o maior estímulo está dentro de você. Você não pode deixar o teu eu maior comandar a tua vida. Você tem que deixar o teu eu menor, deixar o eu sou comandar a sua vida. Então você vai exagerar na medida que Deus exagera. Porque você conhece qual é a medida do Senhor na Bíblia? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando eu estava no seminário, eu fiz um estudo sobre isso. Da boa medida, né? A boa medida, vamos fazer uma brincadeira aqui. A boa medida é aquele cara que vai na churrascaria, né? E o prato dele é digno de tirar uma foto e ir para o Instagram, né? Ó, uma montanha, né? É o chamado, que eles deram esse nome aí, para prato de pedreiro. Eu nem sei por quê, porque na verdade eu conheço dentro de casa, né, que não é pedreiro e tem o mesmo costume, né? Louvado seja Deus, né? Para enxergar a pessoa, você tem que olhar para a direita ou para a esquerda, porque senão você só enxerga o volume da massa, né? Então, olha que bênção, gente. Então, essa é a boa medida. Então, Deus ele tem uma boa medida, não é uma rasa medida. Não é uma rasa. Aí, você pega um saco, porque nós somos um corpo. Nós temos a vida, mas nós vivemos a vida num corpo. Então, você pega o teu corpo, a tua vida, como se fosse um saco, que você vai colocando ingredientes dentro e vai tirando, limpando, tirando coisas ruins e colocando coisas boas, retendo aquilo que é bom e lançando aquilo que é ruim fora. Então é uma boa medida, você já é uma boa medida. Você tem Deus. Ó, ainda que você seja pequeno, quem tem Deus, ele é forte, porque Deus faz o fraco forte. Ok, mas é uma boa medida, sacudida,
sacudida. Você pega aquela boa medida. Antigamente, como que chamava, Rural? Aquelas colheres de cereais? Concha. Antigamente, as famílias tinham 12, 15 filhos. E os pais iam nas mercearias, né? E eles estavam lá os sacos. Saco de arroz, saco de feijão, de farofa, de fubá e tal. Eles pegavam aquelas conchas, uma boa medida, e jogavam dentro dos sacos. Então, é isso que Deus faz. Deus faz a boa medida dele e vai jogando dentro de nós. Você vai aceitando. Você vai aceitando. Agora, se você não aceitar, a concha vai fazer assim, ó. Porque Deus, Ele não acredita em ninguém. Ele não dá nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos, pastor, não, porque Ele é perfeito. Aquilo que é perfeito não precisa nem de mais e nem de menos. Agora, você precisa saber se você precisa de mais ou se já está bom. E aí Ele coloca a concha e te enche com a presença dEle. Aí Ele pega você e sacode, vai colocando a casa em norte. Sabe aqueles vendavais da vida? Fala, meu Deus, que terremoto que é esse? Que chuva, que vento forte é esse? Está tremendo tudo aqui, ó. Vixe! É Deus sacudindo. Deus sacudir. Para quê? Para aquelas abóboras que estão soltas dentro da caçamba, elas se acomodarem. Né? Aí ele diz: boa medida, sacudida, recalcada. Aí vem as mãos poderosas de Deus. Porque Ele não é o oleiro, nós não somos o barro. Aí ele pega você por dentro e faz assim, ó. Aí você fala, meu Deus, que aperto, que é isso? Só que o Espírito Santo está falando assim, é para caber mais, porque eu tenho mais para você, é por isso que está doendo, entendeu? Dói, mas vai ficar menor. Então Ele amassa, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, não cabe mais. Eu vou te dar a chave espiritual disso. O que é vida com Deus? O que é vida abundante? Nós estamos dando o exemplo do saco, né? Se o saco lotou, não cabe mais nada, o que nós fazemos? Fechamos a boca do saco. É isso ou não? Não cabe mais nada. Então, vamos fechar. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Ele é a porta da boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quando o mundo olha para você, vê um saco de cereal cheio, vazio, caindo milho, caindo soja, caindo feijão, e nunca para de transbordar, porque você é uma fonte a jorrar, você tem para dar, e nunca lhe falta. Onde que está isso, pastor? Está aqui, ó. Verso 11: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, o qual que por nós se dê graças a Deus. Por isso que nós estamos falando de vida, não estamos falando de dinheiro. Eu garanto para vocês, meus irmãos, que se fizer uma estatística neste mundo, mas só Deus conhece o nosso coração. Então estou aqui, né, prospectando aqui sobre inveja.
sem medo de errar. Nós estávamos conversando isso agora há pouco. Eu acredito que tem muito milionário que inveja um homem pobre. Que isso, pastor? Sim. E deve ter muitos e muitos e muitos. Mas o homem pobre que eu falo, em relação às riquezas desse mundo, mas um homem cheio de Deus. Porque ele olha para aquele homem é um escândalo para ele. Porque aquele homem não tem uma Porsche, mas ele consegue sorrir todo dia. Ele consegue pegar uma bicicleta velhinha, pedalar e olhar para o céu e dar glória a Deus. Ele amarra uma marmitinha no guidão da bicicletinha dele, com arroz e ovo, e na hora do almoço, no meio da multidão do seu trabalho, ele curva a cabeça e fala assim: oh meu Deus, aleluia. E o patrão sentado lá na sala, lá no quinto andar, olhando lá para baixo e vendo lá ele comendo o ovo. E o patrão fala assim: puxa vida, tinha que comer uma picanha hoje, não dá tempo. Hoje vai passar batido. Tem dinheiro para comer a picanha, mas não come a picanha porque não tem tempo. E aí ele fala assim: meu Deus, eu estou aqui sem paz, cheio de conta para pagar, cheio de coisa para resolver, eu não posso sair. Como eu queria ter aquele tempinho que aquele rapaz está tendo. Tem uns ainda que acabam de almoçar, não sei se você já faz isso. Tem um irmão aqui na frente, não vou falar o nome, mas tem cara que faz isso depois do almoço. Ele deita com a barriga para cima, cruza as pernas e dá um cochilo de pelo menos meia hora depois da boia. Que delícia! Que delícia! Aí ele acorda e fala assim: vou trabalhar, eu tenho um emprego, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho um lar para voltar. Então eu vou me estimular, eu vou fazer o melhor hoje, que eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Então ele se dá o máximo para trabalhar e chegar no oásis que é a casa dele. Então, queridos, que a tua vida seja dessa maneira, seja exagerada. Semeie, quanto mais você semear, você vai colher. E a colheita, ela é muito maior do que a semeadura. Eu sempre vivi pela fé. A minha profissão de 31 anos, representante comercial, até o ano passado. Nunca nenhuma das fábricas que eu trabalhei até hoje me deram uma ajuda de custo, ou disseram assim: olha, você vai estar garantido aqui com salário, um registro, e para ter uma despesa. Minha vida inteira eu aprendi já a viver pela fé. Se eu vendesse, eu recebia a comissão. Se eu não vendesse, não tinha comissão. Se eu vendesse e o cliente não pagasse, a fábrica também não pagava a minha comissão. E foi a vida inteira assim, 31 anos. E nunca faltou nada. Sempre superabundou. E eu nunca fui vendedor. Deus colocava os anjos para vender na minha frente. Por isso, queridos, só que eu sempre fui exagerado em semear a vida. Eu sempre gostei. Exagerado, era para viajar, viajava demais. Era para pregar, prega demais. É para evangelizar, evangeliza demais. Porque tem que viver. Tem que viver. Esse negócio, todo mundo gosta de ter um corpo bonito, né? Um corpo saudável. Mas quem é que gosta de fazer regime? Ninguém gosta. Porque fazer regime é uma coisa terrível. Você vai olhar para um pudim e vai comer um pedacinho desse tamanho. Aí você vai falar assim: poxa, mas se eu comer aquele
rapidinho. Se eu comer aquela barra de chocolate inteira, eu vou ter que ficar a semana inteira na academia, né? Mas sabe o que é vida abundante? Come o pudim inteiro, come a barra inteira de chocolate, e depois você também faz exercício a beça. Pronto, acabou. Não tem frio, não tem inverno, primavera, verão. Tem época que você está mais gordinho, tem época que você está mais magrinho. Viva! Não se maltrate. Seja bem-vindo agora, inverno, tempo das sopas, tempo de feijoada quente, dobradinha, mocotó, para quem gosta, bife frito com acebolado, arroz com feijão quentinho. Seja bem-vindo. Ah, pastor, mas engorda. Chegar no verão você emagrece. Pega uma blusa maior agora no inverno, fica quentinho, chega no verão, continua, né? Mas vamos lá, gente. O verso 7 aqui é a chave espiritual. Eu vou terminar e não quero que você se escandalize com o pastor que eu vou falar. Mas isso aqui, bem no verso 7. O número 7 é um número bíblico. E bem no verso 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração. Essa é a chave da vida. Porque a vida, ela é contribuição, é se dar. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, você vai amar o próximo, você vai dar amor ao próximo. Se você come, você vai dar comida ao próximo. Se você gosta de você e não gosta de dor, você vai gostar do próximo e vai querer arrancar a dor do próximo. Só que você tem que fazer segundo o teu coração. E quem que está no teu coração? Você consegue compreender agora que outra vez verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus? Porque a aparência pode ser religiosa, a aparência pode ser bondosa, mas o que manda é o coração. Então você tem que contribuir segundo o teu coração. Então não é 10% disso. Não se escandalize que eu vou falar, não. No Antigo Testamento eles contribuíam com 10%, só que não era em grana, era em cereais, era em alimentos. Então, a contribuição que você faz pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50, pode ser 100. Sabe a minha contribuição com 50 anos de idade, segundo o propósito do meu coração? Viver de uso exclusivamente para Jesus. Essa é a minha contribuição. Eu quero contribuir com a minha vida, dando a minha vida ao Senhor para viver para Ele e por Ele. Então, cada um contribua. Ah, nossa, o cara fez tal coisa. Você lembra da mulher que ungiu os pés de Jesus com um bálsamo de nardo raríssimo e muito caro? Aí, principalmente Judas, que era o tesoureiro, chegou e falou assim: mulher, você é louca? Isso aí podia vender por tantos denários, dar um ano de trabalho de uma pessoa, e você gastando aqui nos pés de Jesus. Aí Jesus repreendeu os discípulos e disse o seguinte: olha, essa mulher está fazendo algo muito especial. O que ela está fazendo aqui, nenhum de vocês é capaz de fazer. Foi isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês são tudo religiosos, vocês tudo me seguem, vocês tudo está tudo bonzinho, mas ninguém aqui tem um coração de fazer o que essa mulher está fazendo.
Então não está na quantidade, mas está na qualidade. Lembra da viúva pobre? Tinha gente lá depositando no gasofilácio da sinagoga um mundaréu de dinheiro, bolo de dinheiro. Mas veio aquela viúva pobre e depositou a sua única moeda. Aí Jesus falou assim: olha a atitude dessa mulher. Ela deu tudo o que ela tinha, enquanto outros estão dando do resto, da sobra. Pensa comigo. Deus, irmãos, se agrada de sobra, de resto. Logo no início da nossa igreja, nós seguimos aquele ritmo de todo culto. Vamos orar pelos dízimos, vamos orar pelas ofertas. Uma das coisas que me chamou muita atenção e fez com que contribuiu para que eu não pedisse mais dízimos e ofertas na igreja, deixasse a cargo de cada um, foi que um dia um membro dessa igreja, que não é mais membro dessa igreja, ele deu um dízimo de um cheque. E não me lembro se era um salário e meio na época. O salário hoje é quanto? 1.500, 1.300. Então vamos supor que ele tinha que dar lá ganhava 1.700, ele tinha que dar 170 e não sei o que. Tá. Eu peguei aquele cheque, olhei e estava lá assim, imaginando, não lembro o número exato, mas estava lá assim, 169,48 centavos. Eu me arrepiava do cabelo. Não. Como é que o cabra tem uma capacidade de fazer um cheque, um dízimo de 169,48 centavos? Será que é difícil você dar 170? 48 centavos é para Deus, é para a vida. Você entendeu? O pastor nunca fala de dízimo e oferta, agora quando fala também, arrebenta, né? Não é? Pega lá no fundo, né? Que isso, gente? Vai andar a vida inteira pobre, vai faltar a vida inteira. Faz isso não. Isso é um desrespeito com Deus. Isso é um desrespeito com Deus. A padaria, você chega lá, deu uma nota de 50, a mulher fala para você assim: ó, aceita 3 balas no troco? Você fala: aceito. Para Deus nem bala você dá. Você dá no valor contadinho. Conseguiu compreender? Não estou machucando vocês, estou falando a real. Porque a vida é assim. Você não pode ser vendido, principalmente com você. Principalmente com você. Porque a tua vida é nobre. Você é o melhor de Deus. Aquele que não poupou o seu único filho por amor de vós, o que mais ele não faria? Eu tenho um exemplo aqui do irmão, de uma pessoa minha que está aqui na igreja, que ficou um tempo afastado da igreja, nunca deixou de dar o dízimo na igreja. Nunca. E eu nunca pedi o dízimo. E ele só prospera. E vai prosperar muito mais. Porque é palavra, gente. Eu vou contar uma coisa para vocês, sem soberba, sem nada. No início do ministério, nós não tínhamos aparelhos aqui para o louvor. Nós doamos uma moto 0 km
para a igreja, e nós fomos com o grupo de louvor na casa de som ali no centro, e compramos todo o equipamento. Gente, era o que a gente tinha no coração. A gente não tinha no coração pegar aquela moto e usar, fazer qualquer outra coisa. Não, a gente quis melhorar o som da igreja. É o que tinha proposto no coração. A gente começou a pagar um terreno da igreja lá no Vista Bela, e era um lugar muito ruim, né? E aí todo mundo, foi um valor pequeno, todo mundo começou, né? Igual faculdade. Faculdade começa a 50, a hora que você vê lá, está formando 8, 6, 7 no final. Conta nos dedos quem ficou no carnezinho. Aí minha mulher tinha um Renault Clio na época. Eu falei, meu amor, vamos pegar isso aqui, vamos dar para a igreja, vamos ajudar para quitar. Fazer. No início da igreja, tinha um menino que chamava Wagner, não vou falar o sobrenome dele, e ele me ajudava muito na igreja, 23 anos atrás. Ele tinha 3 crianças pequenas, e um dia eu fui com um outro amigo nosso que começou junto com a gente na igreja. Está aqui o Fernando, que sabe quem eu estou falando. E o Fernando, para quem não sabe também, Deus propôs no coração dele a primeira caixa de som dessa igreja, 23 anos atrás, que nós ganhamos usada, estava até rajada com o microfone. Foi o Fernando e a Sabrina que doaram para a igreja. Nós fazíamos o culto na sala dele, lá na casa do Wagner. E um dia eu cheguei com o Daniel lá, era eu, o Wagner e o Daniel. Nós demos início à igreja. 3 homens, 3 obreiros. Eu já era pastor na época. Daniel saiu, o Wagner ficou, e teve um episódio que eu fui almoçar na casa do Wagner, e tinha arroz e tinha pé de frango. E o Daniel, ele tinha uma condição financeira boa, e ele ficou embargado, e ele começou com o olho todo lacrimejado. E eu não entendi o motivo. E aí depois ele me abraçou, chorava de suspirar, e falou assim: pastor, mas como é que pode? Ele está comendo arroz e pé de frango. Não é justo, né? Falei, meu irmão, deixa Deus trabalhar na vida dele. Ele era dependente químico, estava em recuperação, estava em tratamento. Deixa Deus fazer, porque o que define o homem, a soberba ou a humildade, não é o que ele está comendo momentaneamente, não é o que ele vive momentaneamente, mas é a vida dele em si, a essência, o coração, né? E aí eu peguei, naquela época existia mobilete, e o meu primeiro presente que eu ganhei na minha vida, que eu fiquei assim muito contente, eu tinha 12 anos e meu pai me deu uma mobilete, e eu fiquei contente. Foi quando meu pai começou a melhorar de vida, né? A gente era bem pobrezinho, eu 12 anos eu ganhei uma mobilete, e aquela mobilete marcou o meu coração, né? E quando ele foi trabalhar como obreiro na igreja, ele estava a pé, e eu não tinha dinheiro também para comprar uma moto para ele, boa, um carro. Aí surgiu uma oportunidade de eu comprar uma mobilete. Deus propôs no meu coração uma mobilete. Aí eu peguei, o Senhor tocou e deu uma mobilete para ele. Gente, o sorriso do Wagner andando naquela mobilete, colocando a Marlene atrás dele, para ir no mercado, fazer uma comprinha, para levar para casa dos filhos, aquilo lá já valia tudo na vida. Uma pessoa que tinha que andar a pé com 3 crianças, naquela época não era nem
necessário nem cinto de segurança, nem capacete. Ele colocava a criança na frente, no colo, na cabeça, amarrava daqui, amarrava de lá, e era uma festa, gente. Uma mobilidade. Coisa linda, coisa maravilhosa. E você vê, eu nunca contei isso. Demorou 23 anos para contar essa história, esse testemunho. Porque tem testemunho que você nem conta. Mas o Senhor está trazendo na memória agora, justamente por isso, por causa do coração, né? Porque a chave está aqui, queridos. Agora olha só, e você vai entender. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Agora tem duas situações aqui que você não deve fazer, por favor. Não contribua com tristeza. Sabe o que é contribuir com tristeza? É dar querendo não dar. É você pegar uma nota, qual que é a nota maior hoje? R$200? É você pegar uma nota de R$200, você fala assim, toma aqui, meu amigo. Aí ele segura e diz, sabe assim? Mas sabe por que tem gente que dá, mas dá com tristeza? Porque ele sabe que Deus é tão fiel que ele vai dar e ele vai receber. Hoje eu entendo porque falsos profetas chegam nas pessoas e falam, dá tua casa, dá teu carro, dá isso, dá aquilo mais. Aí você enlouquece, você fala assim, meu Deus, a pessoa só tinha aquela casa, só tinha aquele carrinho. O que esse cara, me perdoe, o que esse animal está fazendo com esse ser humano? Aí aquele ser humano, ele contribuiu com o coração. Ele não fez com ele fez para Deus. Deus visita aquele homem e muda a vida dele. É uma coisa que é sublime, é uma coisa impressionante. Por isso que as pessoas não entendem o que é viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo, ele não tem um salário fixo, mas ele tem uma prestação de um carro para pagar, ele tem família para sustentar, mas ele vive pela fé e Deus não deixa faltar absolutamente nada. Isso é o propósito do coração. Só que então, se for dar com tristeza, não faça isso. Sabe por quê, gente? Porque Deus não faz troca. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Se você dá com tristeza, Deus não aceita. Até porque Deus não quer teu dinheiro, Ele quer você. Dinheiro Ele tem, para Ele e para você, e para o mundo inteiro. Ele quer você. Então, nunca dê com tristeza, preferível não dar. Não dê. Não dê. Porque você está dando migalhas para Deus. Dá com tristeza, dá com migalhas. Aí ele diz assim também, ou por necessidade. Isso aqui é um pouquinho mais forte. A pessoa conhece a palavra de Deus. Queridos, você já viu ou já ouviu Deus prometer alguma coisa e não cumprir? Deus é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, porque a palavra dele permanece. Então a pessoa vai no fundo do poço, ela fala, quebrei, fali, me arrebentei. Não, mas agora por necessidade eu vou voltar a fazer as coisas corretas. Vou dizimar, vou ofertar, vou pagar a luz em dia, vou pagar a água em dia. Porque agora ele tem necessidade. Não é por vontade, não é por prazer, não é por alegria, é porque agora se criou uma situação maior. Agora ele foi
obrigado, não por Deus. Por isso que a palavra é poderosa. Aquele que tem, lhe será dado mais, e aquele que não tem, lhe será tirado. Gente, eu vou falar uma coisa para a honra e glória do meu Deus. Tem uma pessoa até da minha família, eu não vou falar o nome, mas eu recebo um Pix lá de R$2, de R$10, de R$5. Tudo que ela ganha, ela faz um Pix. Eu falo assim, meu Deus, mas contabiliza mesmo e faz. E só pensa, só pensa, só pensa. Não dê com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Espera aí, pastor, então Deus não me ama se eu não dou? Você consegue responder essa resposta? Claro que não. Se você não tem, venha e coma e beba de graça. Ele te ama igual. Se o que você pode é R$100, venha e coma. Se você pode R$1 bilhão, venha e coma. Não é o que você não pode, não é o que você não quer, é aquilo que você tem dentro do coração. E isso é vida, gente. Porque quando você faz algo que é vida e agrada o teu coração, vale mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro. Parei, fui fazer uma visita esses dias, 2 horas da tarde. Aí era 1 hora da tarde, estava passando na Tiradentes. Eu falei, a visita é de 2 horas. Aí parei no posto de gasolina e falei pro frentista, eu falei, dá tempo de dar uma lavada no carro? Rapidinho, que 2 horas eu tenho um compromisso. O carro já faz uns 4, 5 meses de lavada. Não, dá sim, você deu sorte. O rapaz acabou de chegar do almoço, dá para o senhor colocar aí, né? Aí fui lavar o carro naquele horário e o cara lavou o carro com capricho e era rápido, e eu fiquei observando. Eu falei, poxa Paulo, você é caprichoso, hein? Aí ele falou assim, eu gosto do que eu faço com alegria isso aqui. E nós estamos no frio, não estamos no frio? Lava carro no frio, com água, tá? O cara todo alegre, na hora do almoço, enquanto estava todo mundo almoçando, mas era o horário dele, que ele já tinha almoçado mais cedo, lavando e caprichando. E ficou bom, o senhor gostou? Não, ficou jóia. Como não dá um dinheirinho para ele? É automático. Como não dá uma gorjeta? É uma obrigação. Você se sente obrigado, igual o amor de Deus. Você está atraído, entendeu? E na verdade, nós não precisaríamos nada disso se todos nós fôssemos assim. Porque não ficar devendo nada a ninguém, somente o amor. Então você está sendo atraído por essa situação. Verso 7, né? Verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, em todas as áreas, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Toda boa obra. Não é só na finança, gente.
abundar, vida abundante, você alargar as tuas tendas para a direita, alargar para a esquerda, esticar mais as cordas, fincar mais as estacas, crescer, crescer, crescer. Eu vejo um pai que vem aqui nessa igreja para trazer o filho, que o filho é um servo de Deus, e o pai, não sei se é católico, se é evangélico, mas tem um coração maravilhoso, e ele quer distribuir esse amor para o filho, ele quer distribuir. Então, enquanto muitos estão brigando por religião, por isso, por aquilo, não, meu filho quer ir para a igreja, então eu vou com ele. Não é a minha religião, mas eu vou com ele. Então, é a distribuição, mas não é porque é o seu filho, você está me entendendo? Se você vê um necessitado, faça isso também. Aplane o caminho do justo. E é tão gostoso, gente, é tão gostoso, tão maravilhoso dar, porque é uma lei do retorno. Eu, há muitos anos atrás, quando era menino, tinha um tio meu que falava assim que o mundo era uma parede de borracha, que o que você tacava, voltava na tua cara, né? Igual uma estilingada, assim, mas pega um estilingue assim, pega uma pedra, pá, bate lá e volta na tua cara. E é exatamente isso aí. Pode até demorar um pouco, mas a colheita vem. Então, agradeça a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque ainda que nós somos homens maus, homens que pecamos, pecadores, mas em Cristo, e através dele agindo em nós fazemos muitas plantações boas. E hoje, talvez o que você está colhendo é fruto dessas plantações boas. Em nome de Jesus. Qual que é o nome do senhor? Sérgio. Senhor Sérgio, hoje é dia 21 de maio de 2023. Seu filho chama Guilherme Mateus. Mateus, você está curado hoje em nome de Jesus. Do alto da cabeça à ponta dos seus pés. Pode deixar. Todo espírito de enfermidade sai desta vida agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de enganação que veio por um caminho, que bate em retirada e volte por 7 caminhos agora. Deixa esse corpo fora agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É 1, é 2, é 3. Receba a cura em nome de Jesus. Mas eu vou honrar a sua vida.
Manda te dizer o Senhor, esse é um dom especial que o Senhor deu sobre a tua vida, mas esse dom ele vai estar sob o controle do Senhor. O Senhor controla todas as coisas. Quem é esse que até o vento e as tempestades obedece? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Em nome de Jesus, receba a cura, o bálsamo da cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós não aceitamos, Pai, nada além do que a cura. Essa enfermidade que foi na vida dele foi provisoriamente para a glória do Senhor, que hoje seja restabelecido para um testemunho, para engrandecer o teu santo nome, e que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pronto. Pai, você viu que não adiantou você pedir para o teu filho ficar quieto? Ele só ficou quando Deus termina. Ele tem um chamado especial. Nós não entendemos as coisas, irmãos. Mas uma coisa eu sei: eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu era adúltero, mas sou um homem corretíssimo com a minha esposa. Eu era muito pecador, e o Senhor já me limpou de muitas coisas na minha vida. E tudo que Deus coloca na minha boca acontece. Esta semana, no relógio de oração, eu quero agradecer os irmãos que estão no relógio de oração pelas intercessões, porque nós já tivemos mais um testemunho de cura. Nós já recebemos mais um outro convite de uma pessoa que foi curada quando nós estávamos aqui na 10ª Hebron aqui. Ela me chamou para que a gente faça uma oração para o pai dela, para ser curado. Deixa eu explicar para vocês. Pastor não cura, pastor não faz milagre, pastor, ele somente é um instrumento usado por Deus. E isso é vida. Eu escolhi essa vida. Eu escolhi uma vida de verdade, a qual eu recebo quase todos os dias na minha vida, depois que eu estou 100% na obra. Pastor, fui curado. Pastor, estou curado. Pastor, recebi uma cura. Estou empregado. Me formei. Voltei com a esposa. Parei de beber. Estou restaurado. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho plantado agora é isso. Porque eu só quero colher testemunhos. Eu sou um plantador de milagres. O Senhor disse assim: aquele que crê em mim, de todo o coração, fará as mesmas obras que eu fiz, e outras maiores fará. Pedro também ressuscitou mortos. Paulo, com lenço, onde ele passava, curava as pessoas. Que sirva para você, que onde você passe, você seja curado, transformado. Porque existem, irmãos, enfermidades que são malignas. Essas não são bem-vindas. E Deus nos mostra no coração e nós temos que mandar embora. São castas. Existe uma passagem que Jesus entrou na cidade de Gadara, e quando Jesus chegou naquela cidade de Gadara,
correu 2 homens na frente dele e se prostrou para o adorar. Mas imediatamente, porque nós temos a nossa lucidez, mas imediatamente o demônio se manifestou e eles disseram assim: para que tu viestes? Por que o Senhor veio? E eles moravam nos sepulcros, nos cemitérios, se machucavam, se arrebentavam todos, e eles tinham uma força espiritual que as pessoas prendiam eles com correntes e eles arrebentavam as próprias correntes. Então ele disse assim: Jesus, manda-nos para a manada de porcos. Sabe por quê? Eu aprendi essa semana. O animal mais impuro para os judeus é os porcos. Jerusalém estava de um lado, Gadara estava do outro. E Jesus saiu de Jerusalém e entrou em Gadara. E os demônios foram enviados todos para os porcos. Resumindo, qual era a fonte de renda da cidade de Gadara? Criação de porcos. E aqueles mais de 2.000 demônios entraram naqueles porcos, os porcos se precipitaram, morreram no abismo. Acabou a fonte de renda naquele lugar. Só que 2 homens endemoniados tiveram um encontro com Cristo verdadeiro. Cristo não pregou para eles. Aqueles 2 homens ganharam a cidade inteira de Gadara para Jesus, que agora eles estavam libertos. Eles sabiam o que era estar vivo sem viver. E quando você descobre que estar vivo sem vida é a pior coisa que existe. Então, se nós vivemos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de fé hoje com você, para que o teu coração seja distribuidor, que você seja um distribuidor de amor, de bênçãos, de caridade, de ajuda ao próximo, de misericórdia, de perdão. Você seja um facilitador, porque quanto mais você propor no seu coração a viver para Deus, você vai fazer o que Jesus fazia. E Jesus era exagerado, Jesus não parava, era dia e noite pregando, era dia e noite fazendo o que ele queria fazer, dia e noite curando, operando milagres. O tempo que Jesus descansava era o tempo que ele estava em oração. Esse era o descanso de Jesus, porque ele aproveitou a vida. Em 3 anos e meio ele mudou o calendário da humanidade, porque ele foi exageradamente praticante da vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, ele falava o que Deus queria que ele falasse, e ele vivia e viveu para o propósito do qual Deus o trouxe na terra, através já de um grande milagre concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido no ventre da Virgem Maria, que na época era virgem, uma mulher separada e abençoada por Deus. Bendito é o fruto do ventre dessa mulher. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Bendito é aquele que morreu na cruz do Calvário e morreu a nossa morte. Sejam benditos do Senhor, porque na cruz
nos abençoou de geração em geração. E agora ninguém mais pode nos matar, ninguém mais pode nos consumir. Por isso receba a vida hoje, mas a vida de Cristo, a verdade, a vida e o verdadeiro caminho. Que a sua vida, a partir de hoje, seja transformada, que você seja curado. Se você tem alguma enfermidade física, coloque a mão sobre a tua cabeça. Se você tem alguma enfermidade emocional, coloque a sua mão sobre o teu coração. E se você tem alguma enfermidade espiritual, que você já não consegue mais orar, você anda nervoso, irritado, com ódio no coração, não consegue perdoar, deixa que o Senhor está aqui hoje, e Ele vai curar você, no espírito, no corpo e na alma. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Deus que cura e o Deus que perdoa pecados. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Tua palavra, então nós somos sarados em toda a plenitude de vida. Porque enquanto estamos nessa terra, a vida se consiste no corpo, na alma e no espírito. Não temos como dividi-la. E a nossa personalidade, a qual o Senhor formou em nós, dando-nos uma única digital, é dessa maneira que o Senhor quer nos usar, mas de uma maneira santa, de uma maneira compromissada e com um desejo no coração de abençoar e jamais amaldiçoar. E que todas as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras de vida, sejam palavras abençoadoras. E eu peço e faço um pedido a Ti, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor e que Jesus Cristo, que batiza com o Teu Espírito Santo, venha nos batizar nessa noite, Pai. E que os dons espirituais que são dados à igreja e são gratuitos sejam hoje derramados dos céus, Pai. E que muitos durante essa semana que se inicia verão que hoje recebem dons espirituais, e que ainda nesta semana o Senhor já enviará sinais que lhe mostrarão que o Senhor é com eles. E como é bom quando o Senhor é com nós, porque se o Senhor é por nós, ninguém é contra nós, porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Eu declaro uma mudança hoje real, genuína, poderosa de vida, no corpo, na alma e no espírito. Eu declaro que o espírito de morte, ele já foi embora. O espírito do suicídio já foi embora. O espírito da depressão já foi embora. O espírito das enfermidades já foi embora. Mas agora nós vamos fazer uma oração de tudo aquilo que estava trancado na sua vida. E isso não é um espírito, mas uma legião de espíritos, que tem o nome tranca-rua. Ele tranca tudo. Ele tranca a tua fé, ele tranca as tuas finanças, ele tranca a sua casa, ele tranca as suas amizades, ele tranca a sua alegria. Ele vem para trancar, para impedir, para construir um muro na sua frente, para que você não enxergue mais nada. Oricando a laxia no paz. Estou arrepiado aqui, irmãos. Esse muro está sendo arrebentado hoje. Eu já posso ouvir o barulho desses muros caindo por terra. É como as muralhas caindo de Jericó ao som das trombetas. Aleluia, Jesus. Que esses muros caiam agora em nome de Jesus, porque nenhum tranca-rua, nenhum espírito das trevas, nenhum espírito contrário conseguirá ficar perto
nem mesmo aproximadamente meio metro de cada um de nós, daqueles que servem a Ti, porque maior é o que está em nós. Por isso eu declaro hoje, Deus, um dia chave, um dia único em toda a nossa existência. Haverão dias melhores, haverão dias de abundância, haverão dias de grandes testemunhos, mas jamais haverá um dia como hoje, que será marcado e jamais nos esqueceremos. O Senhor manda vos dizer que em tempos futuros, quando tu passares por algumas aflições que vão te trazer incômodo, você vai trazer à memória esse dia, vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque a partir de hoje a tua vida está mudada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos dar a bênção apostólica. Aleluia, Jesus. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, que a paz de Jesus Cristo reine agora e para todo sempre em cada um de vós. Vão em paz, que Deus os abençoe, que Deus multiplique as bênçãos sobre as tuas vidas, e que você saindo daqui, você saia para boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Os irmãos que estão na live, que nos assistem na live, quiserem uma oração, coloquem lá, digitem lá seu pedido de oração. Nós vamos passar o telefone SOS Oração, código 43, telefone 99908-1994. Faça sua inscrição conosco lá no YouTube. Como que é lá, dá o joinha, curte, comenta e compartilha, tá? Eu ainda não sei falar essas coisas aí, mas distribua a bênção, distribua a palavra de Deus, porque hoje o que nós estamos ganhando aqui não tem preço. Deus abençoe, um beijo no coração e até quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir. Amém?